É isso mesmo, né? Nossa região é cheia de talentos, talentos que contam histórias e histórias que alimentam inspiração, né? E nesse caso aqui, né, do Wagner Luiz Neto, filho meu que estás na terra, inspira quem quer, né, adotar também, ter um filho aí de coração, que com certeza faz a diferença. Wagner, o que te levou a escrever esse livro? Lembrando que o Wagner é de Itapiratiba. Na verdade, eu li aqui rapidinho, ele é de São José do Rio Pardo, mas é um tapiratibense, né? Eu nasci em São José do Rio Pardo, mas a família é de Itapiratiba, então, assim, vivi a vida inteira em Itapiratiba, né? Então, considero Itapiratiba e São José. Adotado já também. Isso, Itapiratiba, que a vida toda morei lá, né? Nos 44 anos de idade, estou morando lá. E o que te levou a escrever este livro? Então, o meu primeiro livro foi de poesias, então eu queria ler, aliás, eu queria contar uma história também, através de um romance. E aí me veio a ideia de falar sobre a adoção, porque eu e minha esposa participávamos do processo de adoção. E nesse processo a gente descobre muitas coisas, muitas nuances, assim, alguns pontos que pegam bastante ali no teu lado de religiosidade, de caráter, né, daquilo que você, das tuas ideias mesmo, do que você pensa em ser e fazer. Então me despertou, vou falar, para quebrar também alguns preconceitos que tem sobre adoção e alguns paradigmas também. Então, um universo que a gente descobre dentro do processo. Quando a gente começa a participar do processo, a gente vai descobrindo, né, muita coisa. E a gente vê que muitas vezes a gente tem algumas ideias que não condizem, algumas ideias ainda preconceituosas, algumas ideias que não condiz com aquilo, e muitas vezes que impede a pessoa, o casal ou uma pessoa solteira mesmo, de dar esse passo para a adoção. A adoção é uma doação, se a gente parar para pensar, né? Porque você vai doar-se para o próximo, né? Você vai ser responsável por uma vida que, embora não tenha sido gerada, né, a partir da união de um casal, né, pela esposa, mas com certeza é um amor que deve ser muito além, né? Exato. Tem que ser muito além. A primeira coisa que a gente descobre dentro do processo de adoção é que a adoção é um ato, um gesto magnânimo de amor. Então, é o primeiro foco do livro. É apresentar o processo de adoção como uma abertura aí do coração, da tua sensibilidade para germinar algo bem profundo, né? Que muitas vezes, como eu falei, aquelas ideias inequívocas acabam, né, não deixando que a gente pense sobre ou reflita sobre, né? E você conta aqui todo o processo. O nome do livro, repetindo, é Filho Meu que Estás na Terra. Olha que capa bonita, né? Remete à questão da religiosidade, né? De Cristo, né? Eu quis colocar a religiosidade, esse fator de fé, porque para mim e para minha esposa, na hora da gente responder aquele questionário, que é aquele cadastro, que é difícil, pega muito nessa questão do teu caráter, dos teus valores, e no nosso caso bateu com a questão da religião. Porque assim, não vou dar um spoiler, mas, não querendo dar um spoiler, mas eu preciso falar um pouquinho, para a pessoa ficar né? curiosa em casa. O cadastro inicial, quando é feito, ele tem algumas perguntas. E essas perguntas, logicamente que a gente conversando com os profissionais da vara de infância e juventude, que é o assistente social ou o psicólogo, a psicóloga, eles vão colocar isso pra gente. Olha, bastante atenção nisso, né? Porque essas perguntas parecem simples, mas na realidade vão te remeter a algumas coisas bem íntimas porque ele precisa descobrir realmente aquilo que o casal quer, tá? Mas o foco em si, às vezes a gente pensa que é o casal que está escolhendo um perfil para a criança, mas na realidade o cuidado que a vara de infância e juventude tem é de escolher o perfil do casal para a criança, ou seja,
o foco do bem-estar é da criança, certo? Então, já é o primeiro paradigma aí que a gente quebra, né? Então, assim, o casal às vezes vai achar que assim, eu sinceramente, minha esposa e eu, nós saímos de lá porque mexeu bem assim, mexidos, porque quando pergunta assim, qual a idade que você quer da criança, qual do perfil da criança que vocês desejam, né? Sexo, qual sexo? Menino, menina, qual a cor? Já começa a entrar naquelas, né? Assusta. Quando chegam essas perguntas, então, assustam assusta. a pessoa. E outra, olha as perguntinhas também que tem. Você adotaria uma criança com um problema neurológico tratável? Sim ou não? Um problema neurológico não tratável? Um problema físico-motor tratável, não tratável? Uma criança, principalmente do lado dessa questão da fé mesmo, uma criança que foi gerada dentro de um estupro, fato por exemplo, um quadro violento, estupro, por exemplo. Tudo isso, né? Então é uma coisa que te pega. Muito. Tá? Porque às vezes você vai pensar, quando o fator religioso pesou naquelas, assim, porque se você vai com aquela intenção, eu vou aceitar, eu vou dizer sim para tudo, né? Porque se eu disser não, eu estou rejeitando já. Então é onde entra nessa parte bem, né, de fé, daquilo que a tua religiosidade, né, permeia, né? Se eu disser um não aí, eu vou estar rejeitando, eu vou estar excluindo, né? Então, é nesse ponto. Por isso que eu quis colocar também esse fator da religiosidade, para que houvesse também dentro do livro esse diálogo, essa reflexão sobre, né? E saiu muita coisa boa aí, muita reflexão boa aí. 451 páginas, isso, né? Tô vendo aqui. É uma historinha grande. É um romance, bacana. Michele, é um romance, tá? O livro, deixa claro assim, o livro é uma ficção, a história do livro é fictícia, tá? Mas assim, falando para nós aqui, né, nossas cidades aqui, Itapiratiba, São José do Rio Pardo, Mococa, a nossa região aqui, quem lê vai se encontrar ali no livro, porque a coloquialidade que é narrado o livro, né, esse jeito nosso de falar, com as nossas, essas nuances nossas, né, os nossos termos, né, o jeito que a gente fala, tá no livro, né. Eu lembro que na revisão do livro foi falado para mim assim da riqueza dessa coloquialidade, que era para eu, até no prefácio do livro fala sobre isso, porque por exemplo, um brasileiro lá do sul do país ou do Nordeste, ele vai ler, ele vai ver essa coloquialidade nossa, esse jeitinho nosso de falar, já é uma coisa as nossas expressões, os nossos que você está levando um pouquinho da nossa raiz. Exatamente, então, eu quis fazer isso mesmo, assim. Então teve até uma pesquisa também para isso, né? Porque o personagem principal, né, ele tem as raízes rurais, assim, né, ele é sitiante e tal. Então, assim, vem muito dessa coisa nossa. Que legal. E quem é o Wagner? O Wagner o Wagner é um homem de muitas facetas, assim. Eu sou formado até em contabilidade, né? Depois formei em química pelo trabalho que eu exerci até pouco tempo, mas eu tenho esse lado artístico forte, até que veio de família, tanto de pai e mãe. Tenho mãe professora, meu pai motorista, mas a gente tem as raízes assim, de muita musicalidade. Então o escrever para mim começou na realidade com a música, sendo letrista. Tenho músicas, né, compostas, letras feitas, e sim, sou uma pessoa que participa muito da comunidade católica a vida toda, né? Faço parte do Ministério de Música da paróquia em Itapiratiba. E sou regente do Coral Shalom de Itapiratiba também. O coral já tem 23 anos aí de caminhada. O coral não é da igreja, mas é um coral que canta música clássica, MPB, folk, canta tudo assim, mais. Então tem letras minhas que a gente também tem músicas do coral. Então começou assim.
Poesia eu já escrevia sempre, né? Assim, desde mais jovem. Então, foi o primeiro livro que eu lancei, foram uma coletânea de algumas, né? Mas eu queria escrever história, eu queria escrever um romance. E saiu essa bela história. Então, aí. é o seu primeiro filho? É meu primeiro filho. Que bacana. Né, em termos, assim, na parte de ser um romance, né? É o primeiro. De certa forma, então, para quem é apaixonado por música, é uma canção, né? Sobre uma história que é da sua vida, exatamente, que você compartilhou aí. Então, só que eu não quis que o livro fosse autobiográfico, tá? Então, assim, deixar claro assim, muita coisa, o que inspirou a escrever, a colocar a parte de adoção na história, foi a experiência que eu estou tendo, né? Que nós tivemos, é uma coisa pessoal, mas assim, o desenrolar da história, o perfil das personagens, né, do casal e todos as personagens que circundam a história são fictícias. Então tem um psicológico para cada personagem que não tem a ver comigo, nem no caso com a minha esposa, ou com outros conhecidos e tudo mais. O livro, a história se passa numa cidade fictícia, né, que se chama Alto dos Montes, mas ela é vizinha de Itapiratiba, ela é vizinha de Mococa. Gente, vamos parar para pensar. Montes, né, tem a ver com Itapiratiba, hein? Você não arrastando para sua terra, então, hein? Assim, exatamente para preservar um pouquinho isso, porque se você coloca, por exemplo, se eu escrever essa história no contexto de Itapiratiba em si, sempre tem alguma coisa, pode ser que a pessoa tenda a mas será que escreveu pensando em mim? Essas coincidências, né, e tal. Mas não tem, a história é fictícia, mas somente essa parte do passo a passo para a adoção é que é verídica, e eu tive muita ajuda, deixar aqui registrado, da doutora Nêmora Fernandes, que é a psicóloga hoje da comarca de Caconde, da Vara da Infância e Juventude, né? Como nós temos muitos termos jurídicos também, Michele, porque o desenrolar do livro vai chegar no clímax dele, vai ser bem entre tribunal e tudo mais, então eu tive um apoio também da advogada, doutora Priscila Sampaio, lá de São José do Rio Pardo, que me auxiliou nisso. Que bacana. Mas fiz bastante pesquisa, né, porque muita coisa mudou. Na época que nós entramos no processo de adoção, você respondia esse cadastro ali junto com a psicóloga, com o assistente social. Hoje já não é mais assim. Então hoje você já tem que entrar em site e tudo mais, mas está tudo no livro. É um passo a passo, gente. E ficou de uma maneira bem gostosa, não ficou maçante, né? Então, para quem tem esse calorzinho no coração aí, né? Eu acho que dá para permear bastante assim para tomar uma decisão concreta. Parabéns pelo livro, né? Pelo sorriso dele a gente já vê empolgação. Sim. Tenho certeza que é um livro que vale a pena você ler. E quem quiser em casa ter este livro, aonde consegue, né? Da Novos Ases, é a editora, onde consegue esse livro? Na verdade é Ases da Literatura, a editora Ases da Literatura, tá? Então assim, no site da editora você consegue entrar no link para adquirir o livro, tá? É só entrar lá, você pode clicar ali no Google mesmo, pesquisar Ases da Literatura, já vai aparecer lá, editora Ases da Literatura, deixando claro que ela é uma editora portuguesa, a sede dela é em Coimbra, ela tem representação nos países de língua portuguesa, nos países lusófonos, e o livro é lançado não só no Brasil, nas plataformas no Brasil, mas é lançado também para as comunidades lusófonas na Europa, né, também nos Estados Unidos e Canadá. E a sede dela hoje é no Rio de Janeiro. Eu estou com a Ases da Literatura para esse segundo livro, porque olha o trabalho de capa, que coisa linda, muito bem né? feito, Isso é deles, pessoal, né, gente? Muito bem feito. Toda a parte de diagramação, né? A banca, né, tutorial que faz a correção do texto, né, a análise do texto. Eles são muito profissionais e eles dão uma abertura muito grande para novos escritores, certo? Olha, que interessante. Então, assim, o pessoal que quer escrever, aliás, que já escreveu, está escrevendo, quer lançar, procura a Ases da Literatura, porque ela te dá um amplo apoio para você lançar teu primeiro livro também. É muito interessante. Em Itapiratiba, as vendas acontecem onde? Então, eu estou vendendo comigo, porque a gente tem, né, os direitos do autor. Então, assim, o pessoal pode procurar na minha página, no Facebook,
tá? A página é Luiz Neto. Tem duas páginas. Tem a minha pessoal, que é Luiz Neto. Lembrando que o Luiz Neto da página é com Luiz com Z. E o Neto tem trema, tá? 2 T's, Luiz Neto. E eu tenho a página do autor também, que lá fica até mais fácil, porque tem os links lá. Você acessa o link. Nós vamos colocar aqui a página. Você acessa o link e já te encaminha para as plataformas aí da Amazon, Submarino, Mercado Livre. Você pode procurar lá também nas plataformas de venda da internet. Você, por exemplo, Submarino, entra lá, clicar o Filho Meu que Estás na Terra, já vai aparecer lá, né? Então fica fácil. Do autor não tem trema, é só Luiz Neto, tá? Sem trema no E e dá certo. Bom, Luiz, eu quero agradecer então a sua presença aqui, a apresentação de mais um talento da nossa região, né? Um livro super bacana, que vale a pena você ter essa experiência. Desejar para você sucesso, obrigado, né? E que a partir deste livro venham tantos outros, né? Que também seja uma inspiração para quem tem também esse desejo no coração de adotar e também de escrever. Sim, viu? Agradeço, Michele, agradeço a você, a TV Direta de Mococa, mais uma vez, por abrir esse espaço, né? Porque eu fico feliz porque quando eu escrevi o livro, não é só por ser um romance, né? Mas é por ter esse apelo social também, que eu acho muito importante. A doutora Nembra, ela encaminhou o livro assim, até para ter um destaque, né? Dentro dos artigos e livros do Ministério da parte do Ministério da Justiça, né? Para poder também estar lá no hall dos livros que ajudam, né, o pessoal a ler e tomar essa decisão. Então, muito obrigado, viu? Então, dica para você, um livro, Filho Meu que Estás na Terra. Só você procurar aí nas principais plataformas, vale a pena a sua experiência.